Floripa em Foco especial para falarmos de história. Uma história que toca a todos nós brasileiros e toda a humanidade, vamos dizer assim. Conosco no estúdio, dois convidados muito especiais. Do Rio de Janeiro, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, Vadi Damouz. Bem-vindo, deputado, é um prazer. Obrigado, prazer é meu. Uma honra estar aqui nessa cidade tão bonita como é Florianópolis. E fria hoje, né? Mas... um friozinho gostoso. Friozinho gostoso. Tem esse frio no Rio? Não. No inverno? Embora esteja frio lá, ineditamente, né? Essa madrugada fez em torno de 5 graus, pela primeira vez na história do Rio. 5 graus essa madrugada? Carioca não está acostumado com isso, não. Chegou há pouco, então, em Florianópolis, deputado? Pois é. Cheguei hoje. Chegou hoje, né? Quem foi buscar no aeroporto, aliás, foi um que já está acostumado ao frio aqui da ilha, o nosso amigo Prudente Melo. Bem-vindo, Prudente. Obrigado, senhor. Tranquilo. O Prudente, que é advogado, já conhecido aqui do Declatra, Defesa da Classe Trabalhadora, e também do SESUSC, onde é professor, diretor, e uma figura já carimbada e de luta, né? Que está se reunindo o deputado Vadi, que veio a Florianópolis hoje. Você que está assistindo à gravação pode ir atrás do livro, mas ele está aqui hoje para o lançamento do livro A Resistência ao Golpe de 2016. Não é a resistência ao golpe de 64, é o golpe de 2016. Esse livro é de sua autoria, é uma coletânea, que produto é esse? É uma coletânea de artigos, predominantemente de juristas, né, advogados, professores de direito, magistrados, procuradores. Né. É uma reflexão, né, sobre esse momento atual, em que há um verdadeiro golpe de Estado em curso. Né, e se procura, embora todos, né, individualmente, como cidadãos, sejam movidos pela mesma indignação, mas são artigos desapaixonados do ponto de vista político. Da sua... Exatamente. Então são artigos técnicos, jurídicos. Claro que há um posicionamento político. Óbvio, né? Mas que procura estabelecer racionalidade nesse debate, né? Para mostrar que o impeachment, de fato, é um golpe, que ele não tem qualquer motivação juridicamente jurídica. Não há o que contestar. Não há o que contestar. Né? Eu não tenho a menor dúvida de que o leitor que se aventurar pelas páginas do livro sairá convencido de que, de fato, está vivendo um momento de golpe de Estado. Mas a gente não está vendo exército na rua, não está vendo milícias. Como é que pode ser um golpe? Porque associou-se, né, a noção de golpe, associou-se à presença dos militares como operadores de golpes de Estado. Esse era o padrão clássico, sobretudo na América Latina, até início da década de 80. De lá para cá, mudou essa configuração. Até porque não há mais necessidade da participação dos militares. Hoje o golpe se dá de outra, os golpes, né, se dão de outra maneira. Eu falo os golpes porque foram bem sucedidos, né, no Paraguai e Honduras. Houve tentativas na Argentina durante o governo Cristina Kirchner, sempre sob essa modalidade impeachment. Né? Como foi com o Lugo no Paraguai? Paraguai, Honduras, tentativa com Cristina Chaves, tentativa na Venezuela, a época de Hugo Chávez. Enfim, o impeachment, embora seja uma figura com previsão constitucional, mas a Constituição estabelece requisitos. Né? O presidente só pode ser afastado pela prática de crime. Comprovado. Demonstrado, comprovado. Crime grave, não é negócio de pedalada fiscal. Se aconteceram pedaladas fiscais, isso não passam de irregularidades contábeis. O crime de responsabilidade que trata a Constituição é uma verdadeira conspiração contra a República. Né? É crime que atenta contra os fundamentos do Estado Democrático de Direito. E isso está longe de ter acontecido. Então, todos aqueles que contribuíram com seus artigos... Aliás, esses artigos eles já haviam sido publicados. É uma coletânea. Eles foram reunidos em coletânea, né? Publicados em sites e revistas especializados, em jornais da grande imprensa. Né? São cerca de 100 artigos, 100 artigos que mostram
cada qual por uma abordagem da sua área, enfim, do seu enfoque, né? Que mostram claramente, tecnicamente, né, de que nós estamos uma quebra, presenciando um golpe de Estado com a quebra, com a violação da Constituição, né, e dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. O senhor lembra de algum nome, assim, de algum artigo, além do seu, assim, que participa da resistência ao golpe de 2016? São vários. O professor Ricardo Lodge, que esteve, inclusive, depondo na comissão do impeachment, criminalistas como o professor Geraldo Prado, como Nilo Batista, como Juarez Tavares, constitucionalistas de diversos estados brasileiros, como o Dr. Cláudio Pereira Souza Neto, enfim, tributaristas, professores de direito financeiro, né, cada qual com a sua abordagem, mas todos tendo chegado a um denominador comum. Trata-se efetivamente de um golpe. O Prudente tem artigo ali também, Prudente? Tem um artigo que eu escrevi, né? Até em Santa Catarina eu sou o único que acabei contemplado escrevendo um artigo. E fiz um artigo que trabalha exatamente com um paralelo do golpe de 64 com o golpe de 2016, né? Onde, como o Vadir já colocou muito bem, talvez uma das raras exceções que se tenham dentro desse cenário composto é a ausência dos militares e da Igreja Católica também, que dessa vez se colocou contrariamente ao golpe, a CNBB tirou a posição contrária ao golpe, e os militares que se colocaram aparentemente à margem, né, dessa posição. Infelizmente, a nossa ordem dos advogados, né, em nível nacional e também na maioria dos estados, acabaram, como fizeram em 64, acabaram apoiando o golpe. E levando, inclusive, passando por cima de todos os advogados sem ter levado, Silvio, esse debate. Usaram a instituição. Não fizeram o debate no âmbito dos estados, no âmbito com os próprios advogados. Mas nesse artigo que eu faço, então eu trabalho um paralelo, buscando inclusive a relação com esses eventuais atores sociais nos dois momentos, e depois eu trabalho um pouco dos efeitos do que se avizinha frente à questão que envolve uma ponte para o futuro, o documento do PMDB, em que já sinaliza um conjunto de ações que fará e que trarão graves prejuízos, como entre eles uma das questões que é o retorno da discussão do negociado sobre o legislado, ou seja, que afetará efetivamente o mundo do trabalho, a contratação coletiva, onde os direitos consolidados em lei serão, na verdade, flexibilizados através de uma negociação coletiva entre atores de trabalhadores e empregadores, que a gente sabe a fragilidade do movimento sindical. Quer dizer, você tem atores preponderantes e importantes, mas você tem um grande conjunto dos 20 e poucos mil sindicatos que não tem grande representatividade, que poderão, na verdade, levar a um grave prejuízo à classe trabalhadora. Certo. Quem é aqui de Florianópolis, nós estamos no canal 4 da NET de Florianópolis e também pelo tvfloripa.org.br, mas quem é aqui da capital catarinense conhece já o Prudente, né, de um grande batalhador pelos direitos humanos, o próprio Cesus, que trabalha bastante essa questão. E a sua opinião pessoal, Prudente, assim, você que é tão engajado, como é que você sente dentro de ti, assim, essa situação toda que parece que eles estão levando vantagem, né? Mas, na verdade, qual é o sentimento que aflora? Primeiro, é uma grande tristeza, uma grande decepção verificar que tanto tempo, tanta luta que foi empreendida, por exemplo, com certeza a Vadir, que vem dos anos 60 de luta, né? Não tanto, então 70, final, né? Da década de 70. Final da década de 70 ali, que a gente lutou pela transformação, lutando contra a ditadura militar, superando os problemas que envolviam a questão da exploração dos trabalhadores, a ditadura com uma inflexão dura. Quer dizer, a gente presenciou toda uma superação no final dos anos 70, com o movimento sindical encurralando a ditadura militar. Depois a gente vê a campanha das diretas, né, Vadir? Depois a Constituinte, né, todo um processo que o Vadir fez parte da Comissão da Memória e da Verdade do Rio de Janeiro, quer dizer, acompanhou
profundamente os processos de perseguição política. Quer dizer, a gente verificar que a gente deu um salto de qualidade, ganhou um conjunto de direitos, construiu um conjunto de direitos para a classe trabalhadora, avançou na democracia, consolidou como uma constituinte e uma nova Carta Constitucional em 88 e vê a ruptura dessa carta, vê ela sendo destroçada, essa Constituição sendo destroçada, a ruptura de um processo democrático. Isso é muito triste, nos deixa profundamente preocupados, acima de tudo, porque se avizinha também um conjunto de ações que pretende ter como finalidade, como em 64, destruir direitos sociais, direitos trabalhistas, em prol dos interesses do capital. E liquidar com as riquezas da nação, né? Prudente Melo, advogado, professor, aqui no Floripa em Foco, na TV Floripa, junto com o deputado federal pelo Rio de Janeiro, Vadir Damous, advogado, ex-presidente da Ordem dos Advogados Seccional do Rio de Janeiro e já foi também presidente da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro. Deputado, e quando a gente fala em golpe de 2016, não se refere exclusivamente ao interino Temer, né? Que outras forças, assim, o senhor que vive num centro que já foi a capital do país, deve ter uma condição de leitura mais um degrau acima, vamos dizer assim, né, Prudente? Que outras forças estariam participando, além dos militares que estão ausentes, a igreja que está ausente? O que está por trás? Não é só o Temer que está atrás dessa história. Né? Quem que nós estamos enfrentando? É a ponta do iceberg, né? Nós temos uma articulação parlamentar, né, uma maioria eventual no Congresso Nacional reacionária, né, que operacionalizou o golpe. Então é um golpe operacionalizado no âmbito parlamentar, mas articulado, né, com grande mídia, a grande imprensa brasileira, que aliás é tradicionalmente golpista. A mídia é? A grande mídia, sem sombra de dúvida. Né? Acho que todas as mídias são usadas como instrumento de dominação, de alienação. Né? Até porque nós temos uma peculiaridade aqui no Brasil que os meios de comunicação, os maiores meios de comunicação estão nas mãos de 5, 6 famílias. Né? Então, 5 pessoas controlam. Que exercem um monopólio, né? O que por si só já atenta contra a democracia. Setores do empresariado, nós vimos lá o tal pato da Fiesp, né? Na verdade é um cartel, né? Enfim. Isso dentro do Brasil, e não há conexões internacionais? Há conexões internacionais. Nós percebemos, né, enquanto diversos chefes de Estado, né, se manifestaram, pelo menos mostrando preocupação com o que estava acontecendo aqui, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ficou em silêncio obsequioso, né? Um silêncio bastante suspeito. Quem cala consente. Nós sabemos dos profundos interesses dos Estados Unidos, né? Sobretudo na riqueza do pré-sal. Né? E nós temos aqui um testa de ferro, o senador José Serra, né? Aliás, autor no Senado de projeto de lei, né? Que acaba com o regime de partilha, né? Que a Petrobras e praticamente afasta a Petrobras, né? Coloca a Petrobras como um ator de segunda magnitude, na exploração do pré-sal. Então, há diversos interesses aí, né? E nós estamos agora estudando documentos do site Wikileaks, né? Sim. Que mostram que o atual presidente interino, golpista, Michel Temer, é espião dos Estados Unidos aqui dentro. Né? Ah, espião, é. Então nós estamos examinando esses documentos e, conforme for, vamos denunciar o senhor Michel Temer, né, como agente de interesses estrangeiros aqui. Então ainda tem é um cenário muito complexo, e ainda há muitos eventos aí para ocorrerem. Mas aquele que nós queremos que de fato aconteça é o restabelecimento da Constituição, o restabelecimento da democracia, com a votação no Senado Federal. Eu espero que no mérito os senadores tomem consciência, né, do seu papel e não entrem para a história como golpistas, porque eles sabem, né, o exemplo mais recente é 1964, de que forma aqueles
que colaboraram com o golpe de 64 são tratados hoje Sim. aqui no Brasil, né? A história mostrou quem são. Né? Então, o adjetivo golpista é algo que os incomoda muito. Né? Uhum. Eles podem ter tomado o poder, mas eu acho que nunca numa base tão instável. Né? Eles podem estar por um fio, estão por um fio, e já deram mostras de que a coisa lá em cima também é precária. Né? Sem sombra de dúvida. Não? Um governo sem qualquer legitimidade. Né? Esse programa que o Dr. Prudente fez referência, Ponte para o Futuro, ele não passou pelo crivo das urnas, né? Ele é mais conservador e reacionário até do que o programa do PSDB. Ninguém votaria num programa como esse. Quem é que votaria pelo fim do Bolsa Família? Pelo menos a maioria do povo brasileiro não chancelaria. Então trata-se, como todo golpe, né? Ele é ilegítimo, ele esconde, né, as suas verdadeiras intenções. Na verdade, é um programa de retirada de direitos, de entrega das nossas riquezas a interesses estrangeiros, particularmente dos Estados Unidos, e de supressão de direitos trabalhistas, direitos sociais, né, direitos previdenciários, enfim. Então, trata-se de um flagelo que ainda há tempo de ser corrigido, né? Porque se não for corrigido, nós vamos mergulhar o país numa crise sem precedentes. Aí sim vai ser crise econômica. Crise, né? Permanente. Não é uma crise moral como está sendo. Exatamente. Né? E sem precedentes. E sem solução à vista. Sem solução à vista. E há muitas manifestações lá no Rio de Janeiro. Em menos de um mês em 2 meses houveram 400 manifestações depois que começou esse processo. Exatamente. O Rio de Janeiro está muito ativo? Muito mobilizado hoje mesmo, né? Eu estou aqui, né? Florianópolis, mas daqui a pouco lá na Cinelândia haverá um grande ato, um ato público, né? Ato fora Temer, né? Então o Rio tem se mantido numa posição muito aguerrida, né? De indignação das pessoas contra esse golpe. Na semana passada a presidenta Dilma esteve lá, né? Com o ato das mulheres, né? Então é impressionante a mobilização das mulheres naquele ato. 90% dos que estavam lá eram de mulheres, milhares de mulheres, né, na Praça 15, né? Então foi muito bonito, né? E, enfim, então isso como tudo na vida, né, sempre há uma lição a ser extraída e há fatores positivos. Então esse é um fator positivo, né? As pessoas tomarem consciência dos seus direitos de cidadania, né? Passarem a entender como é importante respeitar a legalidade, como é importante respeitar a Constituição. Porque senão nós mergulhamos na barbárie, não é? Então, isso que o deputado falou, né, Prudente, é bem relevante. Essa articulação aí golpista tem o mérito de botar todo mundo na rua de novo, né? Rearticular a juventude, você percebe isso? Né? Eu acho que mais do que a própria juventude, também os velhos atores sociais que se colocavam como os movimentos sindicais, que estavam, acho que, em baixa, né? Quer dizer, estavam dentro de um processo, marasmo mesmo, né? Realmente estavam numa situação, numa inércia, e voltado para as suas próprias demandas, né? E olhando para o seu próprio umbigo, começa a verificar de novo a importância que se tem do processo de articulação de lutas, né, que se faz necessário a preservação da democracia, se faz necessário preservar o patrimônio nacional, como o pré-sal, como a questão da energia, como a questão dos bancos públicos, se faz necessário preservar bens sociais como construído, como o Vadir falou, do Bolsa Família, porque se você não garante para as pessoas o mínimo de dignidade, se não garante a elas a possibilidade de elas comerem, de sobreviverem, desenvolverem inclusive o conhecimento, se não tiverem uma capacidade de se nutrir, elas não vão desenvolver intelectualmente. E aí, programas sociais, como o Vadir já falou, libertadores, eu costumo dizer. E emancipadores, como o ProUni, como o FIES, outros programas que estão garantindo, inclusive, o país um avanço considerável, um avanço fundamental. Se eles forem retirados, suprimidos, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar uma incapacidade de a gente, inclusive, concorrer e emergir como essa nação que tem condições de, como chegou já,
a 7ª nação do mundo em termos econômicos. Nós vamos regredir. E esse processo de regressão realmente interessa a quem? Interessa ao capital internacional, interessa os grandes empresários que têm os seus interesses localizados frente a isso. Então é muito importante, eu acho, a movimentação da juventude, como tu colocou, esses fatos fizeram que houvesse, então, um ressurgimento da discussão política no âmbito do estudantil, um ressurgimento no âmbito dos velhos atores sociais, movimento de aglutinamento bairro, de forças, exatamente. divisões. E mesmo dos setores específicos, né? Setores como a questão dos negros, das mulheres, a misoginia que veio aí. Então, eu acho que deu um processo, uma chacoalhada. Esse é o positivo, né, daquela lambança toda que foi aquela votação do domingo, dia 17, que foi a votação da admissibilidade. Naquele dia o Congresso ficou nu, né? Lá mostrou, os deputados mostraram a cara e foi ali que começou a acordar, né, a população com aquilo. A Resistência ao Golpe de 2016, livro sendo lançado por todo o país, já começou com o lançamento em Brasília, com uma multidão, junto com a presidenta Dilma. O segundo lugar foi no Rio de Janeiro. Porto Alegre já esteve também com a presidenta Dilma. Hoje, dia 10 de junho, aqui em Florianópolis. E qual que é a editora e os próximos... A editora para a gente poder localizar esse livro? A editora é a Seis Praxis, né? É a Seis Praxis. Essa editora... Seis Praxis. Ela Seis Praxis. Praxis. E essa editora é uma editora pequena, mas ela tem dado uma contribuição, até porque ela tem possibilitado, né, Vadir, fazer livros com essa característica, num valor extremamente acessível e propiciando ele enquanto uma ferramenta, como um elemento de resistência frente a esse processo. É uma ferramenta de resistência, dar um embasamento jurídico para dizer com todas as letras que é golpe, é isso? Exatamente, porque o impeachment ele é, ao contrário do que os golpistas dizem, sobretudo os parlamentares, né, gostavam de enfatizar, não, isso aqui é um processo político. Não, ele é eminentemente jurídico, porque há um rito, há uma regulação constitucional que tem que ser seguida, né? Então, agora, é claro que boa parte da população não domina determinados conceitos, né? Tem dificuldade de compreender o que se passa. Aliás, o que facilita também, né? Facilita a implementação do golpe, né? Porque aí tudo é tratado, bom, estamos em crise econômica, tem desemprego, tem isso, tem aquilo, tem corrupção, então o governo não serve mais. Mas isso não é motivo para se derrubar o governo. Muito menos dessa forma, né, deputado? Muito menos dessa forma. O governo se tira no voto, né? Então, vai disputar a eleição e ganha a eleição. E quem não puder haver estado na Assembleia de Santa Catarina às 18 horas desse 10 de junho, sabes onde pode encontrar o livro aqui em Floripa? Provavelmente eu vou ter à disposição, Silvio, se não forem vendidos todos, mas se forem vendidos todos hoje, a gente pode pedir mais, a gente vai ter à disposição aqui. Pode contactar, não... Cesus, que é outro departamento. Pode contactar comigo, né, e eu deixo até meu telefone à disposição. Por favor. O 8419 1545. Ou depois a gente passa pode me ligar, a gente passa, se não tiver mais, o contato com a editora para que tenha essa possibilidade. Das seis Praxis. Muito bem. Olha, o nosso tempo já está chegando ao final. Um prazer conhecê-lo, deputado. Parabéns pela cruzada. E daqui está indo já para outros convites, outros estados? Eu já tenho agendadas idas já a Vitória, a Juiz de Fora, a Teresina, Aracaju, Sergipe e Mato Grosso do Sul. Né? Por enquanto. Por enquanto. Mas vale, cansa de um lado, mas é gratificante, porque além de reencontrar amigos, né, conhecer novos amigos, é uma causa que é justa, vale a pena, então me sinto na obrigação de fazer. E na Casa Legislativa lá, o senhor percebe assim uma predisposição a deputados mudarem a sua opinião? Está no Senado, né? Está no Senado já? Está no Senado. O que eu percebo é que há um certo otimismo. Há pouco tempo atrás, pelo menos um mês atrás, já se dava como fato consumado.
que no Senado seria impossível, mesmo no julgamento numérico, inverter essa situação. Agora não, já há um otimismo no sentido até do pronunciamento de alguns senadores que já declararam a perceber, né, que embarcaram numa aventura, né, e talvez queiram desembarcar dela. Então há tempo. Tentaram abreviar, né, transformar o processo num processo sumário, mas voltaram atrás ao perceberem que o ministro Ricardo Lewandowski, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, quem preside o processo. Então, ao perceberem que o presidente Lewandowski não permitiria que isso acontecesse, então os prazos foram restabelecidos, o julgamento deve se dar em agosto. Né? E no momento em que... Em plena Copa, Jogos... Em plenas Olimpíadas, né? Olimpíadas. Que o mundo estará de olho no Brasil. Né? Então, é bom que os senhores senadores entendam, né, esse momento que nós estamos passando e a vergonha que o Brasil pode passar no concerto das nações se esse golpe se consumar. Diante desses holofotes todos voltados aqui para o Brasil, né? Senhor Prudente Mello, olha, parabéns pelo trabalho. Tem algo que você queira aproveitar e divulgar? Está lançando livros, tem eventos? O que está acontecendo? Eu quero aproveitar e agradecer, Silvio, essa possibilidade aqui na TV Floripa, né? Em nome da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, da Frente Brasil de Juristas pela Democracia, que foi recém-instituída, e também pelo coletivo de juristas catarinenses por legalidade, democracia e justiça, ao Vadir Damus a possibilidade de tê-lo aqui em Florianópolis, dele estar contribuindo com esse grande empenho que ele tem de exercer um papel de resistência frente ao golpe, tanto na Câmara dos Deputados como no cenário brasileiro, e essa disposição dele como cidadão. Então, nós agradecemos a você, doutor Vadir, essa disposição de vir a Floripa nesse período frio. Não, mas, poxa, é um frio gostoso e é uma belíssima cidade, cidade de moças bonitas, né? E de pessoas muito simpáticas. Então, olha, é sempre bom vir aqui. Obrigado pela presença. Eu agradeço. Felicidades. Deputado federal pelo Rio de Janeiro, pelo Partido dos Trabalhadores do Rio, Vadir Damus. Isso aí é o que é? Que nacionalidade é? É libanês, meu avô era libanês, né? Então toda a família, parte do meu pai, tem nomes similares. Todos bem-vindos, todos bem-vindos. Deputado federal, advogado, ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro e também presidente da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, que já é uma comissão conhecida aqui do Floripa em Foco, quando a gente tratou com a Comissão da Verdade e Justiça aqui de Santa Catarina. E conosco também o Prudente Mello, que é advogado e professor aqui da capital Florianópolis. Obrigado mais uma vez. Agradeço. Obrigado você, telespectador e internauta, pela audiência. Acompanhe a reapresentação desse bate-papo daqui a pouco, a partir das 22 horas, aqui mesmo na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.